Se você não tiver, providencie aí seu bloco de anotações, calculadora, lápis, caneta, etc. Vamos lá. O padrão I3E754 ele é utilizado nos nossos computadores atuais, que são chamados de computadores clássicos. Tá? Então, antigamente, antes desse padrão, não tinha uma padronização dos computadores. Cada fabricante de computador, de notebook, etc., eles não tinham um padrão que permitisse ele utilizar a aritmética por ponto flutuante lá de forma adequada. Cada um utilizava da sua forma. Alguns de 25 bits, outros de 30, outros de... enfim. E aí, então, cada um adotava um tipo aí de padrão diferenciado. A partir, então, de 84, 1984, aí o I3E, ele começou realmente a pensar nisso e então estabeleceu um padrão para todos os computadores, tá? Os computadores atuais, e hoje nós utilizamos esse mesmo padrão 754. Exatamente para representar o aritmético de ponto flutuante lá nesses computadores, nos nossos computadores. Então, a notação científica, você já sabe que é número multiplicado pela base elevada ao expoente, você já viu já na aritmética de ponto flutuante, você viu na aula passada, tá? Existe a forma normalizada, que você sabe que é exatamente um único dígito diferente de zero, antes da vírgula, e aí então você pega e transforma isso aí numa forma normalizada, tá? Normalmente você também coloca 0, alguma coisa, e assim vai para quantificar exatamente um número decimal, tá? Diferente dos números binários, olha só. Como é que você normaliza? Você coloca 1, aí coloca exatamente a sequência de dígitos do número binário multiplicado pela base, que é 2 elevado a um determinado expoente. Tá? É assim que você normaliza a base 2. Aí você diz, mas por que tem 1 e 0? Porque 1 e 0 é exatamente 2 em binário. Tá? Então, ficaria a mantissa 1,01101. A base, você já sabe que é 2, porque é a base binária. E o expoente aqui é 101, que é o número 5, se você transformar de binário para decimal. É importante você já saber como transformar de binário para decimal e vice-versa. Tá? Você vai precisar muito desse conhecimento. Ah, professor, não aprendi. Já deveria ter aprendido, porque eu já dei essa aula. E, obviamente, você já deve ter feito exercícios sobre isso. Ok? Se não fez, pegue o nosso livro lá, meu livro, e você, então, pode se deliciar com vários exercícios que tem lá. Bom, o diagrama para representação no padrão I3E754 é um bit de sinal, uma quantidade de dígitos para o expoente e uma quantidade de dígitos ou bits para a mantissa. Tá? Repetindo, então, como é que é a representação no padrão I3E754? Um bit de sinal, alguns bits para o expoente, são reservados para o expoente, e uma quantidade de bits são reservados para a mantissa. Então, até a década de 80, cada fabricante de computador tinha seu próprio formato de representação aritmética por ponto flutuante. Depois disso, então, veio o I3E, que é o Instituto de Engenharia Eletrônica e Elétrica, que é uma organização composta por engenheiros, cientistas, estudantes que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, e que desenvolveram padrões para as indústrias de computadores e eletrônicos. Então, o padrão 754 foi inventado para padronizar essa forma de representação. A primeira versão desse padrão foi de 85 e perdurou por 23 anos até ser substituída em agosto de 2008 por uma outra versão da I3E754, que é usada até hoje. Tá? Padrão mais usado para computação de ponto flutuante. Formatos aritméticos binários são preservados no padrão 758 de 2008. Tá? Aí está.
Nós temos 4 formatos de representação, mas vamos utilizar apenas 2, que é o precisão simples, de 32 bits, e precisão dupla, de 64 bits. A precisão simples estendida, maior que ou igual a 43 bits, não é comumente usada, portanto, a gente não vai utilizar. E a precisão dupla estendida, maior do que 79 bits, digo, usualmente implementada com 80 bits, também não é utilizada, então vamos utilizar somente essas duas aqui. Precisão simples, 64 de 32 bits, e precisão dupla de 64 bits. Aí você perguntará, mas professor, e o meu computador é de 128 bits, o meu é de 256 bits. Sim. Aí é o seguinte, veja, observe que é tudo uma questão de multiplicação, olha só. Se você pegar 32 bits, que é a precisão simples, se você multiplicar por 2, ou seja, você vai perceber que 64 é múltiplo de 32. 128 também é múltiplo de 64 e múltiplo de 32. 256 é múltiplo de 64 e é múltiplo de 32. Então, é tudo uma questão de multiplicidade, tá? Então, vamos trabalhar com a precisão simples de 32 bits e a precisão dupla de 64 bits. Bom, para polarizar, veja bem, polarizar o expoente, o que você faz? Você pega 2 elevado a e menos 1 menos 1. Então, é o número de bits do expoente. Então, vamos supor que você queira polarizar o número 25. Então, você vai polarizar com o quê? Bom, se for uma representação que você tem 8 bits de expoentes, então o que você faz? Você pega a expressão 2 elevado a e menos 1, substitui o e por 8, que são 8 bits, então ficaria 2 elevado a 8, menos 1, 8 menos 1 é 7, 2 elevado a 7 é 128, menos 1. Então, 128 menos 1 dá 127, ou seja, você vai polarizar 25 com 127, que dá 152. Aí você perguntaria isso, mas professor, por que eu tenho que polarizar? Porque exatamente o que acontece? Quando você pega 152 e transforma em bits, ou seja, transforma em binário, você vai ver que o quantitativo de binários aqui, tá certo? Dá exatamente 8 bits, tá? Mas claro que tem outras razões, mas esse aqui é uma razão suficiente para você aceitar, tá? Como verdadeiro. Então, vou passar aqui, pronto, aqui. Então, aqui você tem aqui, para precisão simples são 32 bits. Então, para 32 bits, como é que eu represento a minha aritmética de ponto flutuante no padrão I3E754 de 85? Vai ser 1 bit de sinal. O expoente eu vou ter um quantitativo de 8 bits. E para mantissa eu vou ter o restante, que é 23 bits. Ou seja, se eu somar 23 bits de mantissa mais 8 de expoente, isso aqui vai dar 31, né? 31 bits. Com mais 32 bits, que é exatamente o quantitativo que eu preciso aqui. Então, os 32 bits estão assim distribuídos. 1 bit de mantissa, 8 bits de expoente e 23 bits de mantissa. A polarização é com 127, tá? Muito bem. Olha só. Então, vamos ver aqui um exemplo logo, tá? Peguem lápis e caneta aí, ou então papel e caneta, ou papel e lápis, e vamos fazer as contas. Eu quero representar o número menos 118,625 no padrão I3E754. Já? Todo mundo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro transformar 118,625 para bits, para binário. Aqui está na base 10. Então, eu vou transformar 118,625
625 para binário. Então, como é que você faz? Se você já sabe transformar, ótimo. Tá? Se você não aprendeu, então, use a seguinte regra. Transforme 118, que é a parte inteira, para binário. Transforme aí, 118 para binário. Vamos lá, todo mundo aí, fazendo 118, transforme para binário. 30 segundos. Eu vou dar 1 minuto. Vamos lá. 118 para binário. Todo mundo fazendo. Trinta segundos. Já, acabou o tempo. Então, vamos lá. Então, 118, 118 de decimal para binário, se você fez uma conta certa, deu 3 1 seguidos. 0, 1, 0, 0, não, é isso não. É 3 uns, 0, 0. Foi isso? Confere? Confere? Alguém respondeu? Eu não ouvi. Pessoal, vocês estão aí ainda ou eu estou falando sozinho? Aqui sim, professor. Ah, tá. Então, pensei que eu estivesse falando sozinho. Eu ia desligar aqui, porque não ouvi ninguém falar. Então, pronto, já fizemos a parte inteira. Agora a parte fracionária. Então, você pega 0,625, multiplica por 2, para dar a parte fracionária do binário, tá? Então, 0,625 multiplicado por 2 dá 1,25. Foi isso que encontraram? Foi. Isso. Esse 1,25, você tira esse 1 da frente e joga para depois da vírgula. 1. Agora você pegou, agora sobrou o quê? 0,25. Multiplica por 2 de novo. 0,25 multiplicado por 2 dá 0,5. Aí você pega esse 0 e joga lá para cima. Acompanhamento do binário, tá? Sobrou o quê? Sobrou 0,5. Multiplica por 2 dá 1. Joga lá para cima. Ou seja, a parte fracionária deu 1, 0, 1. Então, o número foi 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, vírgula, né? Aí tem a vírgula aí, vírgula, depois do 0, vírgula, aí tem 1, 0, 1. Ok? Confere? Eu penso que eu estou falando sozinho. Ninguém responde? Acho que o pessoal ainda está calculando. Isso. Ok. Muito bem. Então, já temos então a transformação de 118,625 para binário, que repetindo deu 0, 0, 1. Ok? Ok? Vírgula, né? Faltou a vírgula ali. Vírgula. Depois do 0, 101. 0, 1. Muito bem. Agora vamos polarizar. Aliás, normalizar primeiro. Vamos normalizar esse número 0, 0, vírgula, né? Aí tem uma vírgula, 1. Quando eu for normalizar isso aqui, a vírgula sai dali, entre 0 e 1, e vai lá para frente no primeiro 1. Ou seja,
Como é que fica? Fica 1,1101101 vezes 2 elevado à sexta potência. Vamos dizer. Ok? Notaram aí? Estão anotando? Sim, professor. Ok. Então ficou 1,1101101 vezes 2 elevado à sexta potência. Ok. Agora eu vou polarizar o expoente. Esse é o segundo passo. Aliás, terceiro passo, né? Porque o primeiro foi transformar 118,625, claro que tem um sinal, não esquecer do sinal, para binário. Transformamos, já está ok. Agora vamos. O terceiro passo era normalizar. Normalizamos o binário. Agora o terceiro, o quarto passo, é o quarto, acho que é o quarto, ou o terceiro. É o próximo passo, pronto. O próximo passo, então, agora é polarizar o expoente. Eu vou pegar o expoente, que é 6, e polarizar com quanto? Com 127. Então, quando eu polarizo 6 mais 127, dá 133. Agora, 133 eu vou transformar em binário. Então, transforme aí 133 em binário. Vamos lá, 30 segundos para fazer isso aí. 133 para binário. Vamos lá. 30 segundos. Pronto. Confira aí comigo. Deu 1,0000101. Confere? Sim, professor. Confere ou não? Confere. 1 acompanhado de 4 zeros. Depois 101. Confere? Confere. Passado, professor. Perfeito. Bom, agora precisamos saber qual é o sinal. O sinal, tá? Você pode colocar a seguinte expressão: sinal igual a menos 1, aí abre e fecha o parênteses, menos 1 elevado a S, tá? É assim que você... a expressão do sinal é essa, menos 1 elevado a S, tá? Aí só tem duas possibilidades, ou 0 é 1, não é isso? Então substitua, se o S for igual a 0, quanto é que dá menos 1 elevado a S? Se o S for 0, quanto é que dá? 1. Vai dar 1, positivo. Tá? Vai dar positivo, que é um positivo. É só o sinal, né? Só me interessa o sinal. Então é positivo. Agora, se o S for igual a 1, o que acontece? Vai dar menos 1 elevado a 1. Quanto é que dá menos 1 elevado a 1? Dá negativo, né? Vai dar menos 1. Então, em resumo, se o S for 0, se o sinal for 0, o valor é positivo. Se o S for igual a 1, o valor é negativo. Então, o primeiro sinal aqui, ó, já que é menos 118 é negativo, então vai ser 1. Tá? Então, aí vem o expoente. O expoente aqui já está. Olha só, 1,0000101. Se você observar, olha, dá exatamente os 8 bits aqui, ó, tá? Exatamente o expoente. Da mantissa, veja, aquele 1, vírgula, você despreza. Aí você diz, mas professor, por que eu vou desprezar aquele 1, vírgula? Porque o computador, para economizar memória, ele já entende que já tem aquele 1 ali, tá certo? Ele não vai colocar mais, ele coloca depois da vírgula, então, a sequência. Entenderam? Ou seja, aquele 1, vírgula ali, ele despreza.
Por que ele vai desprezar? Porque ele já entende que já tem aquele 1. E pronto, acabou-se. Não vai colocar mais, porque aquilo é economia de memória. Tá? Então ele só coloca depois, ó. Vocês percebem aqui, ó, é 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. E depois vai aparecer várias casas aqui até completar os 23 bits. Então você completa com 0 até exatamente completar os 23 bits da mantice. Tá? É assim que eu represento no meu computador, na minha representação, no padrão I3E, tá certo? Aritmética de ponto flutuante, seguindo o padrão I3E 754 de 1985. Não precisa nem saber, né? Basta colocar I3E 754. Entendido? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Senhores, falem agora. O cálice para sempre. O caso para sempre, é verdade. Vamos lá, então, continuando. Então, se eu quiser voltar, tá? Aqui para saber qual é o número, é simples, a volta é bem simples. Aqui, o sinal é 1, já sei que é negativo. O expoente é 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Então, o que eu faço? Eu pego primeiramente aqui esse expoente, tá? E transformo em decimal. Então, quando eu pegar esse valor aqui e transformar em decimal, 1,000,101 em decimal, dá 133. Para me saber qual é o valor do expoente, eu pego, então, faço a seguinte conta. X mais aquela contazinha, né? 2 elevado a 8 menos 1, igual a 133. Como isso aqui eu já sei que dá 127, então fica x mais 127 igual a 133, que eu encontrei aqui na transformação do expoente para decimal. E daí eu encontro que o x é igual a 6, que é exatamente o expoente que eu tinha encontrado anteriormente. Estou voltando só. Estou voltando. Aí como é que você faz para saber o bit escondido? Você pega, então, agora pega a mantiça, né? Aí você já coloca aquele 1, né, que você tinha excluído, por causa exatamente da memória do computador, né, que ele já entende que tem esse 1, aí você coloca 1,110110101 vezes 2, que é a base, né, do binário, elevado a 6 que você encontrou aqui. Tá? Pronto, aí, se você quiser agora voltar para o número, né, você pode, então, logo escrever isso aqui, tá certo? Transformando aqui para binário, ou então fazer como a gente fez aqui, né? Você pega, então, elimina aqui esse 2 elevado a 6, ou seja, anda 6 casas decimais para a direita, aí você elimina 2 elevado a 6. Quando você pega, anda 6 casas decimais para a direita, então ficaria 101, 011, 0, aí vírgula, 101, é o 101. Pronto, aí eliminou essa parte aqui, 2 elevado a 6. Aí é só transformar esse valor aqui em decimal, que dá 118,625. Como você sabe que aqui vai ser um número negativo, então, obviamente, que isso aqui vai dar menos 118,625. Simples assim. Fácil? É fácil. É fácil. Para 64 bits, também bem simples. Olha, 64 bits, eu vou ter, na realidade, 11 bits de sinal. Aliás, 11 bits reservado para o expoente, digo. 11 bits para o expoente. Então, se eu tenho 11 bits para o expoente, então eu faço aquela conta. 2 elevado a menos 1, menos 1. Então, se é 11, ficaria 11 menos 1 dá 10. Então, ficaria 12 elevado a décima menos 1. Quando você calcula 12 elevado a décima, dá 1024. Menos 1 dá 1023. Então, para precisão dupla, você vai polarizar com 1023 ao invés de 127 para precisão simples de 32 bits. Então, para 64 bits, você vai polarizar com 1023. Entendido? Pronto. Aqui está a representação. 1 bit de sinal. Aqui precisão dupla.
64 bits. 1 bit de sinal, 11 bits para o expoente e 52 bits de mantissa. Segue o mesmo processo que nós vimos para 32 bits. A única coisa que vai diferenciar aqui é que você vai polarizar o expoente com quanto? Com 1023 ao invés de ser com 127. É a única diferença. Demais processo é o mesmo, tá? Então vamos lá. Sim, aí qual é o exercício que você vai fazer? Você vai pegar aquele valor. Cadê o valor? Tá aqui, ó. Menos 118,625. Você vai utilizar a aritmética de ponto flutuante no padrão 754 e representar nesse diagrama aqui. Só que agora será esse aqui, ó. 11 bits de expoente, 1 bit de sinal e 52 bits de mantissa. A mesma regra. Você vai pegar aquele valor lá, transformar em bits, ou seja, em binário. Depois você vai normalizar o número binário. Depois verificar quanto é que dá o expoente, deve ser o mesmo, né? 6. O expoente, 6. Aí, só que ao invés de você somar com 127, você vai somar com 1023, que dá 1029. Transformar 1029 para bits. Quando você transformar 1029 para bits, aí você tem aqui 11 bits. Você vai verificar, olha, que dá exatamente 11 bits de expoente. Aí você coloca aqui. Aquela mantissa lá, que nós encontramos, tá? Você vai colocar aqui, tá? Na mantissa, e vai completar com zeros até o final dos 52 bits. Entendido? Esse exercício que você vai fazer, depois então vai me entregar, eu vou colocar lá uma pasta para você colocar esses exercícios, tá bom? Beleza? Fala no Clássico. Uma dúvida aí, pessoal? Professor, Diga. beleza, professor. Beleza, 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 beleza. Ótimo. Bom, vamos lá então. Vamos então para a nossa próxima aula.